tudo bom? Sejam bem-vindas a mais um episódio de nossas Pílulas para a Longevidade. Nosso episódio 5, onde a gente vai abordar o tema de hoje: por que você tem vontade de comer doce e o que dá para fazer para, de repente, evitar essa vontade ou então resistir. Eu sou Luísa Boeira, sou nutricionista, sou coach de emagrecimento, trabalho exclusivamente com emagrecimento feminino e vamos então à live. Eu gostaria de saber, há quanto tempo você tenta resistir à vontade de comer doces? Como que é essa vontade de comer doces? Você acha que resistindo à vontade de comer doces você vai emagrecer? E o contrário, se você começar a comer doce, você acha que vai engordar? O que você acha? Diz aí nos comentários então. Então assim, nessa live eu vou te dizer, como comer doce e não engordar. Ou como comer doces e até emagrecer. Fique até o final para saber então como que pode acontecer essas coisas tão controversas, mas que realmente é possível, vou dizer para vocês. Então, de onde vem esta vontade de comer doces, Que às vezes vem do nada, você lá tá pensando numa coisa e vem, nossa, vontade de comer doce. Saibam que a vontade de comer doce, ela vem em nosso DNA desde os nossos ancestrais pré-históricos. Sim, eles por observação, eles ficavam observando outros animais, pássaros, que comiam frutas, determinadas frutas, e sobreviviam, Então eles eram sempre muito atentos, na natureza, porque não tinha, era a lei da sobrevivência. Eles iam lá e botavam uma pontinha na boca. Se aquela frutinha que o pássaro comeu e saiu voando não os matou, ele não caiu, ela era adocicada, eles tinham certeza que aquela fruta, sabor mais adocicado, não ia fazer mal. Então eles comiam. E isso ficou gravado no nosso cérebro reptiliano, que fica aqui atrás, que é o nosso cérebro sistema límbico, que a gente chama, que é o cérebro totalmente emocional, tem as emoções, fica tudo guardado ali desde os nossos irmãozinhos pré-históricos. Ou seja, o doce é bom e faz bem, o doce não mata, Então, toda essa informação genética, porque isso vai passando, ela vai então ficar lá guardadinha para quando você estiver com algum sentimento ruim. A primeira coisa que vem é a vontade de comer um doce para acalmar. É ou não é? Quem aqui é assim? Diz aí, quem não sente um conforto ao comer algo doce. Pode colocar nos comentários. Então é uma coisa muito intuitiva, é algo até que serve como instinto de sobrevivência humana, que aquele sabor mais adocicado é agradável ao paladar e também ele é algo que te garante a sobrevivência. Essa é a nossa informação, que tá no nosso DNA. A Mariana diz que sempre sente, Vamos ver se isso é normal, Mariana, ou não, porque é algo que realmente a gente tem no nosso sangue. Então, assim, a vontade de comer doces, ela nos acompanha desde o nascimento. Porque quando a gente nasce, a nossa mãe nos dá o primeiro alimento, que deve ser o alimento pelo menos os primeiros 6 meses exclusivos, ele a predominância do sabor é adocicado. Então, o leite materno, o bebê, ele vai sentir que se ele chora, a mãe dá o peito, ele acalma. E aquilo ali alimenta, ele vai dormir melhor, ele vai se sentir melhor. Então, é um conforto, é algo que também garante a sobrevivência. Então, esse sabor adocicado do leite materno é algo que conforta e a gente guarda lá atrás, no nosso cérebro reptiliano, essas informações. Então, cada vez que me dá vontade de chorar, uma tristeza, uma angústia, qualquer coisa, o conforto qual é? É algo adocicado, é algo que vai me confortar. Então, isso aí a gente tem assim, é gritante, Quem aqui não teve uma mãe que diz, fica quietinha, quando chegar em casa te dou um doce, te comporta direitinho que eu te dou um doce. Ou o bebê estava chorando, dava uma chupetinha com açúcar ou mel para a criança se acalmar. Então isso aí, as avós, os bisavós iam passando, que realmente o doce vai acalmar. E isso faz o quê? Registra no nosso cérebro emocional, reptiliano, que o doce acalma, o doce é bom, o doce garante a nossa sobrevivência nos momentos de sofrência, inclusive. Isso fica no piloto automático, então é muito assim instintivo. Você está no seu serviço, você está em algum lugar, você está nervosa, preocupada. Quem não tem na gavetinha alguma coisa doce? Nem que seja um chiclezinho, uma balinha. Quando viu, já comeu tudo, Quando não é bombom, outras coisas. Então, quem de vocês aqui consegue resistir ao chocolate? Vou dizer para vocês assim, o chocolate, ele é um alimento funcional, Depois a gente vai conversar aqui. Dependendo do chocolate, ele é bom. E dependendo do jeito que você vai comer chocolate também. Então, nessa live, ela serve também para vocês
não ficarem totalmente naquela coisa que eu não posso comer doce. Você pode, você vai ver quando, tá? Então, fiquem até o final que eu vou dar algumas explicações que vão clarear esses conceitos, né, sobre o doce. Porque por muito tempo o doce sempre foi considerado o vilão das dietas, o vilão da boa forma, né? Mas tudo depende do quê? Do jeito que você vai ingerir esse doce. Então, é como se fosse, você vai, por exemplo, a quantidade, né, por exemplo, tá, um produto homeopático, a homeopatia, né? Ela é feita do quê? Muitas delas usam arsênico, que é um veneno, né? Dependendo da quantidade vai ser um veneno, mas ali ele é dinamizado em tantas vezes, o arsênico, que para algumas doenças, o arsênico ali dinamizado, a forma, a quantidade, ela vai servir como remédio. A mesma coisa algumas drogas que usam para fazer os remédios, então tudo depende da quantidade. Então o seu alimento, né, não tem alimento ruim, desde que ele seja natural, não seja um produto alimentício, né, feito pela indústria, com muitos ingredientes, que aquilo sim vai fazer mal. Mas o alimento em si, ele nunca vai ser ruim. A gente tem que sempre agradecer, tá? O que pode ser ruim é a forma como você prepara esse alimento, a forma como você come esse alimento, como você pensa e sente esse alimento. Como é o caso do chocolate, né? O chocolate, assim, ó, ele tem muitos significados para as pessoas. Quem aqui não ama chocolate, não é chocolatra? Então, certos alimentos, eles ficam, né, com um significado muito especial. A gente vê, assim, muita gente que em filmes americanos, a mocinha lá, tá lá numa desilusão amorosa, chega em casa, pega lá o sorvete no freezer e começa a comer de qualquer jeito aquilo ali para afogar as mágoas, né? Então é muito assim, é um significado que o doce acalma. Só que se ele cair no teu piloto automático, que tu vai comer sem perceber, tu não vai degustar aquele doce, aí ele não é uma coisa boa, tá? Então tudo tem algo para se pesar. Como que eu tô comendo esse doce? Eu tô percebendo? Eu tô sentindo o sabor? Então é preciso que você esteja consciente nesse momento para saber degustar o doce, tá? Então, assim, a combinação, né, do doce com a dopamina, que é o neurotransmissor que o cérebro, é o neurotransmissor que está aqui, que faz você se levantar de manhã. A dopamina, assim, ela é super necessária. Só que ela está ali no cérebro também de prontidão para não deixar ele sofrer. O cérebro quer tudo com mínimo esforço, só prazer sem dor, com mínimo esforço. Então, no momento que você está ali inquieta por algum motivo, né, você está ali perturbando o cérebro, as ondas cerebrais começam a se agitar. Então, aquele neurotransmissor chamado dopamina é imediatamente acionado para agir. E aí vai agir naquilo que te acalmou por último, ou que está lá naquelas gavetinhas, né, que você usou para se acalmar, um doce, por exemplo. Então, a dopamina é o sistema assim, mais utilizado para o cérebro, tá, para você comer o doce, que você não percebe, quando viu já comeu. E aí o que acontece? Você come o doce, realmente vai ter outros neurotransmissores do prazer, vai ter o que dá, que vai te acalmar, a serotonina, a endorfina, tudo isso fica alto quando você come um doce. Você fica se sentindo nas nuvens, assim como era o bebê quando a mamãe dava o peito. Chega a revirar os olhinhos de tanto prazer oral que o leite materno dá, né? E vem acompanhado de outras coisas. E isso fica na memória. Então a dopamina ela vai buscar acalmar você desse jeito, como se você fosse o bebezinho. Ou outras vezes, quando você foi uma menininha, né? Que você se acalmou. Ou outro evento assim que foi marcante que você usou o doce para se acalmar. E isso assim é muito automático e precisa ser percebido para que você não use isso como uma muleta emocional. Que aí sim você vai engordar. Tá? Então, quando você tem um excesso, né, de doce na corrente sanguínea, claro que aquilo ali vai elevar, né, a endorfina, a serotonina, mas também vai chamar quem? O hormônio que está lá no pâncreas, que ele quando detecta a glicose no sangue, que é o produto final, principalmente dos carboidratos simples, como os doces, né, feitos de açúcar, já é acionado. Quando você está lá nas nuvens, olhinho revirando porque você comeu um chocolate, aí daqui a pouco aquilo vai baixando, baixando, por quê? Porque o seu pâncreas mandou a insulina, que é um hormônio que tira a glicose circulante do sangue e manda para uma célula. A insulina é um hormônio anabolizante que faz gordura, ou seja, aquele excesso de glicose vai ir para uma célula. Geralmente não vai mais para as células, né, dos neurônios, são as células nervosas, né, que já está ali saciado com aquele monte de glicose, então vai como reserva. E como é que é essa reserva para o músculo que não está se exercitando? Como gordura localizada. E aí vai também para o seu fígado e outros órgãos. Então você se enche de gordura embaixo da sua pele por excesso de carboidratos, porque comeu doce demais. Então aí tem uma relação, né, do doce de aumentar o peso.
mas o excesso, aqueles eventos que você repete e que você não percebe quando está executando. São ações automáticas do cérebro, você não percebe. É como se você, quando aprendeu a dirigir ou andar de bicicleta, né, você levou um tempo para aprender, mas precisou repetir muitas vezes até aquilo virar um hábito e um comportamento. A mesma coisa acontece quando você usa algum alimento repetidas vezes para se acalmar. Então, o doce você comeu uma vez, duas vezes, três vezes para se acalmar, é claro que a próxima vez que você ficar nervosa, irritada, ansiosa, depressiva, vai comer o doce novamente. E aí fica no ciclo que precisa ser quebrado. Porque senão você não sai daí, você vai cada vez aumentar o quê? Suas células de gordura e com isso vai engordar. Então isso é muito importante, né? Que se tenha clareza das coisas que acontecem quando você come o doce. Não é simplesmente não vou comer o doce porque o doce engorda. Então tem uma série de coisas, motivos, né, que fazem você comer sem perceber que precisam ser quebrados, precisam ser percebidos. E isso, né, requer alguém que te ajude também, né, te conduza a perceber, porque a pessoa não percebe, ela faz no piloto automático. Então é uma coisa que está no piloto automático da pessoa e ela não percebe. Quando viu, já comeu e aí vem o sentimento de culpa e de repente vai comer mais ainda porque acha, azar, já comi mesmo, não quero mais saber de nada. E aí vem, né, mais depressão, mais ansiedade, mais comer para se acalmar. Então aí já é algo bem doentio, né? A pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Isso é diferente, né? Que eu vou mostrar para vocês, que também tem assim carências, né? Que fazem você sentir vontade de comer doce. É diferente de você ter alguns minerais a menos, tipo o magnésio, o cromo e o zinco, que são minerais necessários para te dar um bem-estar. Se você tem bem equilibrado, né? Uma alimentação, né? Com cromo, com zinco, com magnésio, que às vezes o magnésio precisa ser suplementado, muitas vezes, e é um mineral assim que te ajuda a acalmar muito, te dá um bom sono, mas às vezes está em falta, porque o solo brasileiro ele é pobre em magnésio. Então, se você está em deficiência desses três minerais, provavelmente vai te dar vontade de comer doce. Então, é o cromo, o magnésio e o zinco. Precisam estar em equilíbrio dentro do seu organismo. Então, é uma outra coisa. É diferente você comer o doce para tentar acalmar uma fome emocional. Uma coisa que está te incomodando, que você não sabe o que é, aí come sem pensar, que é diferente. Então aqui é algo bem assim que você precisa corrigir. Isso a gente corrige na minha prática, ali eu vejo a pessoa faz o exame de sangue e vê, tá com carência, muitas vezes, ela precisa comer alimentos como nozes, castanhas que são ricas, né, em zinco. Você vai comer de magnésio, você vai ter também todos os vegetais verdes escuros, ovos, frutas, alimentação de verdade, gente. Carnes, né, bastante raízes, então muito alimento de origem vegetal, né? Alimentos de origem vegetal ajudam a regular todo o metabolismo, desde a tireoide e tudo mais, né, os intestinos. Então, assim, quando você tem algo, né, que esteja equilibrado no seu prato, você pratica uma atividade física, você tá ali com o seu estilo de vida bem resolvido, dificilmente vai ter uma desregulação ali na vontade de comer doce, tá? Porque às vezes sempre tem alguma coisa que tá aqui, né? Que tá te incomodando. Daí às vezes precisa investigar, até procurar um profissional, psicólogo, coisa assim, que aí realmente. Porque aí a queda, né, da serotonina, se o teu intestino não tá funcionando bem, e a serotonina ela é feita 90% no teu intestino, o intestino funcionando bem não significa fazer cocô todos os dias. Eu sempre falo isso. O intestino funcionando bem significa fezes grandes, assim, que sejam inteirinhas, que afundem, né? Ela tem um tipo, a gente tem uma escala, que elas não fiquem boiando, que elas afundem no vaso e que ela seja uma cor assim, um marronzinho, nada muito escuro, muito claro. Não pode ser fezes tipo cabritinho, né? Que daí é falta de água, ou muito amolecidas, porque daí é algo que está provocando, né, uma diarreia e aí tem que ver. Então tem gente que diz, mas eu vou aos pés todos os dias. Sim, mas como é que é esse aos pés? Você tem gases? Você digere bem os alimentos? Como que você se sente? Você vive muito gripado? Você tem muita rinite, sinusite? Você come glúten? Então tem uma série de coisas que a gente vai vendo que há uma desbiose intestinal naquela pessoa, mesmo ela tendo um padrão evacuatório de uma vez por dia, por exemplo. Tem gente que dizia pra mim, assim, na clínica pessoal, que eu atendia homens e mulheres, geralmente os homens diziam, eu sou que nem um pato, doutora, eu como e já vou evacuar. Isso não é normal. O normal é tu ter o padrão evacuatório normal, tipo, uma, duas vezes por dia, mas as fezes têm que estar naquela escala, né, da normalidade. Não pode ter gases, você não pode ter aquela coisa assim, parece que fica, né, parado.
não pode ter constipação, né? Não pode ter diarreia. Então, às vezes a pessoa até evacua 2 vezes, 3 vezes por dia, mas é diarreia. Então, não é o intestino funcionando bem. E aí, a serotonina, que é o hormônio, que é um neurotransmissor do bem-estar, não é produzida de forma adequada. A pessoa, geralmente, quem tem a depressão e a ansiedade, ela tem baixos níveis de serotonina, né, no cérebro. Mas aí você vai ver o intestino dela não funciona de forma adequada. Se for fazer o teste que eu peço para algumas clientes para ver, avaliar como é que está aquela microbiota intestinal, você vai ver que está totalmente desbiótica, ou seja, tem mais bactérias ruins do que bactérias boas ali. Então, precisa ter o intestino funcionando bem para você não ter vontade de comer doce toda hora também, porque isso é bem orgânico, então é uma coisa assim que não porque o intestino e o cérebro estão ligados por um nervo, então aquilo ali vai ser uma troca, né? Ah, não tá fazendo serotonina, não vai muita serotonina pro seu cérebro, tu vai ficar com ansiedade, depressão, a vontade de comer doce vem também. Então, o nosso organismo, ele funciona de uma forma muito integrada, é tudo, né, é um mecanismo perfeito. Então, uma coisa não estando funcionando bem, a outra também não funciona. É necessário, então, que você consiga diagnosticar o que está acontecendo. Agora, se aquela vontade de comer doce, ela vem do nada, que a gente vai falar, né, como é que são essas vontades, aí a gente vai ver o quanto que ela é ou não saudável, né? Porque tem vontades que são boas, tá? E comer doce também de vez em quando não faz mal, que é isso que eu vou mostrar. Então, outra coisa bem importante, assim, ó, que se a gente comesse os carboidratos como tem que ser, né, os alimentos ricos em carboidratos, a gente não precisaria do açúcar de adição, a gente não precisaria da sacarose, que é o açúcar da cana, precisaria de adoçante, precisaria de nada, porque a gente equilibra nosso paladar, né? Quando você reduz o açúcar, é como o bebê, como eu disse, o bebê, quando você vai desmamar, né, e vai começar, ou desmamar não, você vai introduzir o alimento sólido, você bota primeiro o alimento sólido, que é diferente do leite materno, né, mesmo que seja uma cenourinha ou um mamão, eles odeiam, porque é diferente, é muito doce, né, o padrãozinho se você vai analisar a quantidade de carboidrato que tem no leite materno de lactose é muito pouca, mas é adocicado, meio até salgadinho, então uma criança, ela não está ainda preparada para aquele paladar de alimentos mais diferentes do leite materno. Então, isso a gente mantém, a gente não teria necessidade de adicionar açúcar nos alimentos, porque a gente tem as frutas que também vão se transformar em glicose, né? A frutose e glicose. A gente tem alimentos que são bem adocicados, tem vegetais, cenoura, beterraba, chuchu, moranga. São alimentos que têm, assim, um carboidrato bom, de índice glicêmico mais baixo, ou seja, ele entra na corrente sanguínea, como ele vem acompanhado de fibras junto, ele demora mais para se transformar em glicose. Então, a insulina, que é o hormônio, né, que está no pâncreas, o índice glicêmico é isso. Qual é o tempo que a insulina leva para tirar a glicose de dentro da circulação e botar para uma célula. Então, se você come esses alimentos, que são ricos em carboidratos, vai demorar mais. Então, o índice glicêmico é mais baixo. Você comer um pão francês, o índice glicêmico é muito alto, aquele pão, a farinha é refinada, ela vai ser digerida muito rápido, vai ser absorvida e vai ser transportada como glicose muito rápido. Se você não fizer uma atividade física para queimar, vai se transformar em gordura, porque é um carboidrato que o índice glicêmico é alto. A gente mede o índice glicêmico pelo pão, esse pão branco, né? Que é 100. Aí acima de 100 é super alto. Aí tem, depois mede o índice glicêmico e baixo, que vem de 50 para baixo é baixo. Então os vegetais, eles são muito bons, porque além de ter as fibras, águas, o vegetal, né, tipo moranga, chuchu, repolho, docinho, tem vários vegetais que se você vai desacostumando o sabor doce, né, vai comendo muito pouco doce, você vai perceber o quão doces são os vegetais. As frutas nem se fala, né, porque as frutas têm mais frutose, mas você experimentando um chuchu, por exemplo, dizem que chuchu não tem gosto de nada, você faz ele assim, só com um pouquinho de água, faz um vapor mesmo, no vapor ele fica mais ainda adocicado. Ele é do mesmo grupo da moranga e da beterraba, o chuchu. Porque ele tem 10% de carboidrato, então ele tem bastante carboidrato. É que as pessoas fazem um monte de água, e aí como ele é quase todo água, aquele sabor dele vai junto, né? A pessoa bota no ralo ali as vitaminas que são hidrossolúveis, ou seja, solúveis na água. Você perde todas as vitaminas para o ralo da pia, muitas vezes. Então, assim, botar ou no vapor, ou então com pouquinha água, ele vai ter um sabor bom, qualquer vegetal. Então, quando você vai desacostumando, né, o seu paladar doce, deixando o doce dos alimentos naturais, porque açúcar não é natural, né, açúcar é industrializado, você vai sentir que realmente não precisa de açúcar. Você vai ver assim que o açúcar de adição é muito eventual, uma coisinha ou outra, mas nem é, o de adição não é necessário. Há muito tempo eu não uso nada de açúcar. Eu fui desacostumando, né, o meu paladar. O doce eu como de vez em quando, mas é uma coisa assim, eventual. A gente pode ter os eventuais, tá, meninas? Ninguém é de ferro, né? E eu sou pelotense, que é a cidade do doce. Imagina como é que eu fui criada, né?
Não sei se você sabe da minha história, mas eu com 1 ano tinha 16 quilos. Então, imagina, um bebê obeso, né? E aí essas células de gordura, elas estão em mim até hoje, porque elas estão só murchinhas, esperando para eu aumentar. Então, assim, eu tive que fazer várias coisas, né? Me formei, uma delas foi estudar nutrição, me formar, e aí mudar muitos pensamentos, muitos sentimentos, muitos hábitos que eu tinha, né? Desde a infância, das minhas tias, a minha avó, a minha mãe, muito doceira, e colocar na minha cabecinha que eventualmente eu posso comer um doce, tá? E aí eu como aquele doce e tá tudo certo, o pedacinho já chega. E assim que tem que ser, eventuais a gente sempre vai ter, ninguém é de ferro, tá? Então, assim, como eu disse, saber escolher esses melhores carboidratos vai ajudar bastante, né, a vocês tirarem essa vontade de comer doce, porque os carboidratos também têm uma série de vitaminas que vão equilibrar, tem magnésio, tem várias outras vitaminas que são essenciais para o equilíbrio do metabolismo e para tirar essa vontade de comer doce. Então, incluam vegetais, façam os vegetais de uma forma que não fica aquela coisa sem sabor, aguado. Usem vegetais entre si, tem tantos temperinhos naturais que vocês podem usar e aqui aquele vegetal vai ficar muito bom. Hoje eu fiz um chuchu com cenoura, só assim no vaporzinho, ficou uma delícia, botei pepirim verde. Gente, não tem coisa melhor, chega, parece um doce mesmo, porque a cenoura foi colhida aqui da horta, né, bem docinha, muito gostosa, diferente, assim, o sabor muito bom. Então, assim, comecem a fazer essas experiências, né, para que vocês consigam desensibilizar essa coisa assim de ter que estar toda hora adoçando. Tem gente que adoça chá, né, adoça café, adoçar, sei lá, chá, mate doce, nunca vi disso, né? É isso que eu fui criar também. Minha avó fazia mate doce, eu achava assim, nossa, muito doce aquilo, eu já não gostava, né? Eu era gordinha, mas tinha umas coisas assim que eu já não gostava muito. Então, assim, ó, o que vocês estão achando? Me digam aí, deixa eu ver, alguém mais? Quem é que é formiguinha e que não consegue controlar a vontade? Agora a gente vai falar sobre isso, sobre as vontades, tá? Tem 3 tipos de vontades, que eu sempre às vezes eu falo, né? E nunca eu falei como é que elas ocorrem. E elas não são assim uma coisa que eu estou inventando, isso aí são estudos, a gente usa muito, né, na nutrição comportamental. Então a gente tem 3 tipos, é a vontadezinha, tá? A vontade genuína e a vontade zona mesmo. Daí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que significa cada uma, tá? Então assim, antes disso, eu queria convidá-las, quem ainda não se inscreveu, tá? Isso tudo eu trato nos meus atendimentos particulares, né, online, e também, agora eu lancei, não sei se vocês estão sabendo, do meu grupo de desafio de 21 dias, tá? É um grupo de desafio para mulheres que comeram doces no final do ano e se intoxicaram, né, com bebida alcoólica, doce e tudo mais, que não estão conseguindo emagrecer, que querem, de repente, agora no mês de fevereiro, tirar férias e emagrecer pelo menos uns 5 quilos, né, até 5 quilos, pode ser até os 5 quilos iniciais ou aqueles últimos 5 quilos. Então eu criei o desafio, 21 dias detox. Então o que vai ter nesse desafio? Vai ter receitas, vai ter algumas estratégias que eu uso nos atendimentos. Aqui eu tenho 2 queridas que são atendidas por mim, particularmente, né? Assim, a gente faz um atendimento mais personalizado. E então eu vou pegar um pouquinho disso para ajudar essas mulheres que não conseguem, né, limpar o seu organismo. Então vai ser bem detox, várias estratégias realmente que vão ajudar a desintoxicar, a desinflamar e também desinchar, né? Porque no momento que você consegue desintoxicar, ajudar os órgãos principais, que são o fígado, os intestinos e os rins, a eliminar as toxinas a que a gente está sempre exposta, né? Seja elas externas ou que a gente coloca para dentro, né? Através de alimentos. Então, para ajudar esses 3 órgãos vitais para o detox, a potencializar isso com chás, com estratégias, né? Estratégias até de jejum, que isso ajuda bastante. 21 dias onde eu vou conseguir ajudar através de tarefas, né? Com que essas mulheres consigam então dia a dia, cumprindo cada etapa, chegar no final dos 21 dias com até 5 quilos a menos. Esse até 5 quilos eu falo porque às vezes até pode ser mais, dependendo do metabolismo, né, e do que ela tem que emagrecer. Por exemplo, quem tem 100 quilos, muitas vezes consegue, né, que eu já tive, até 10 quilos, 11 quilos no mês. Depende também do empenho da pessoa e do metabolismo dela, mas no mínimo, os 3 quilos ela consegue emagrecer. Se fizer tudo direitinho, ela vai chegar no final dos 21 dias desintoxicada, vai aprender a se limpar, né, a ajudar na faxina do seu organismo.
vai saber algumas estratégias que ela vai poder usar sempre, vai emagrecer, né? E se não for tudo que ela precisava, ela pode depois, então, continuar comigo. Então, esses 21 dias, tá? Eles vão começar a partir do dia 23 agora de janeiro, segunda-feira, o desafio começa, tá? E se vocês quiserem saber mais, fale comigo aqui pelo aviãozinho depois da live para saber maiores informações. Tá muito bom o valor, porque eu fiz um valor promocional. Desde 2021 que eu não faço mais desafios. O ano passado eu não fiz, eu resolvi não fazer. Esse ano, a pedidos de muitas das minhas ex-clientes, né? Resolvi fazer esse detox para iniciar o ano já eliminando, fazendo essa faxina, tá? Então convidem as amigas, porque ele tá assim um valor muito especial, promocional. Não vou fazer isso de novo, porque ele tá muito bom. Quem já fez sabe que funciona. A pessoa consegue realmente mudar algumas coisas, né? De uma forma bem natural, porque eu vou conduzindo isso através das minhas técnicas de coaching, de emagrecimento, e a pessoa vai fazendo. Então é muito pontual esse desafio, ele vai ter vai ser baseado na alimentação, detox, né, com alimentos e receitas, vai ter muita receita, e o grupo do WhatsApp, que integra, motiva, as pessoas ali brincam, né, e aí é algo assim que realmente eu já tenho bastante experiência, eu trabalho com desafios desde 2017, e foram mais ou menos uns 55 desafios que eu tenho ali anotado. Então, muita gente assim conseguiu mudar pensamentos, sentimentos e não engordar mais através de desafio. Então, pessoas que gostam de grupos, porque o grupo ele motiva e inspira, né? Então, são mulheres que vão estar ali inspiradas, né, pela outra, mas motivadas por ela mesma, né? Que ela resolveu que chega, basta, não quer mais ficar assim se sentindo cheia, estufada, não quer entrar de repente num biquíni ou maiô para usar nas férias, e aí ela se motiva, precisa ter um motivo para ação, que é a motivação. E ali no grupo ela vai se inspirar, porque uma ajuda a outra, aquela coisa toda, tem as tarefas. Então eu convido vocês a participarem do desafio Detox 21 dias, tá? Tá lançado então aí, depois falem comigo, ou aqui pelo direct do Instagram, ou então tem o link na minha bio aqui do Instagram, onde você clica ali e vai direto pro meu WhatsApp, e eu vou te dizer então valores e tudo mais. Mas olha assim, ó, os valores estão muito acessíveis. Então convida mais amigas, porque quanto mais pessoas entrar, mais acessível fica, tá bom? Vamos voltar às vontades, das vontadezinhas, das vontadezonas, então? O que é a vontadezinha? A vontadezinha é aquela que está ligada a uma fome social, ao gatilho visual, porque muitas vezes a gente é motivada a comer por gatilhos que são os nossos 5 sentidos, né? Então a pessoa vê o alimento, ela ouve alguém falando de determinado alimento, ou ela sente o cheiro do alimento, ou ela prova um alimento, ela tem vontade de comer. Então é uma vontade muito que é um gatilho visual esse aqui, que dá vontade de comer. Então assim, a pessoa vê alguém, às vezes comerciais, às vezes ouve, ela vai ter vontade de comer. E ela come sem sentir, tá? Porque aquilo ali ela viu, sentiu, ela vai comer. Quando ela viu, ela já comeu. Então essa vontadezinha ela é bem perigosa, porque ela está muito ligada ao piloto automático. E geralmente é coisa doce. A pessoa não tem vontade de comer, né? Ah, vontade de comer um brócolis. Não, é difícil. Isso é mais comum em criança, né? Que elas gostam, quando elas gostam mesmo. Então geralmente é um doce e ela vai ter que mudar esse foco na hora, porque senão ela vai, se ela sentir, porque ela tá vendo, ela tá sentindo, tá muito próximo ao alimento. Então, às vezes, ela já comeu alguma coisa, já almoçou, mas o colega ali do lado abre um bombonzinho, faz aquele barulhinho. Ela olha assim, nossa, quero um bombom. E vai dar um jeito de comer o bombom, achar um bombom, se ela não tem na gaveta, ela vai procurar e vai comer. Se ela não perceber que aquilo ali não é uma vontade genuína, ela vai comer. Já a vontade genuína é a mesma vontade que a gente diz que é da fome orgânica, né? Ela é específica, né? A vontade de comer está relacionada ao prazer. Sentir o sabor, sentir vontade de comer um brigadeiro, por exemplo, né? Aí a pessoa diz, é específico. Ah, eu me lembrei do doce da minha avó. Doce ambrosia da avó. Ai, que vontade de comer. Às vezes, né, ela não tem aquilo ali. Então, passa. Ela é uma vontade, né, de comer, mas se não tá ali, ela não vai procurar. Então, ela é mais ou menos ligada à memória, né, memória afetiva. E dificilmente vai ter. Às vezes a pessoa vai procurar, né? Então, é uma vontadezinha também que é bem difícil de lidar se você não perceber que ela tá ali e que ela não é uma vontade de fome orgânica, que é aquela fome que você realmente não tem a comida no estômago e aí você vontade de comer alguma coisa, mas não é uma vontade de comer não sei o que, é vontade de comer comida. Comer um ovo passa, né? É diferente. Então assim, a vontade zona, ela
não é específica, a pessoa fica naquela coisa da vontade de não sei o que, é algo muito gostoso, ai, vontade de comer uma coisa, mas não sei o que que é. Você não tem isso? Ai, me deu vontade, às vezes dá um pensamento ali, a pessoa para, tá estudando, ai, vontade de comer uma coisa, mas eu não sei o que que é. Então assim, ó, é uma fome bem emocional, né? E a pessoa, às vezes, ela pensou, não sabe o que que é, ela vai comer qualquer coisa. E geralmente é um doce. Então essa aqui também é perigosa. Então essas três aqui, elas são muito perigosas. Estão atreladas ao comer emocional, tá? E às vezes essa vontade zona, ela é fruto de outras vontades que você teve e que você reprimiu. Ou seja, você teve a vontadezinha de comer alguma coisa e não comeu, porque, ai, tô de dieta, não posso comer. Não, não vou comer. E vai guardando. E vai guardando. Aí vem a vontade genuína, a vontade de comer, sei lá, um brigadeiro. Ah, mas não vou comer, não vou sujar a panela, não vou fazer, porque eu tô de dieta. Ah, porque eu não posso engordar. Ah, não vou comer. Aí chega um ponto que a pessoa não consegue. E quando ela não consegue se controlar, ela vai comer tudo e mais um pouco. Então essa vontade zona é o devorar mesmo. Então essa vontade zona vocês não podem deixar reprimido. Por isso que eu falo sempre, né? O que vocês têm que fazer, né? Para que isso não vire uma fome de leão, uma capivara raivosa, que nem a gente fala, que come tudo que vê pela frente, né? Então, a melhor coisa, né, para fazer, por exemplo, vou dizer agora para as três, tá? Sempre perceber, perguntar, para e pensa. O que eu estou sentindo? É vontade? Se a resposta for sim, eu tô com fome emocional, eu tô com fome orgânica, realmente eu tô me sentindo fraca, eu tô com dor de cabeça, eu comi faz mais de 4 horas, então eu vou comer, tá tudo certo, tá na minha hora de comer meu lanche, meu almoço, meu jantar, come. Agora se você vai dizer assim, não, mas eu acho que não, porque eu recém comi. Então o que você vai fazer, por exemplo, para não virar aquela vontade zona de você ficar reprimindo, né? Ah, não posso comer. Come. Ah, deu vontade de comer um chocolate, por exemplo, que é bem específico. Se aquele chocolate que você quer comer, ele não é porque você está irritada, nervosa, né, estressada, porque deu vontade de comer mesmo, porque às vezes dá vontade de comer. Às vezes pode ser falta daqueles 3 minerais que a gente falou antes, né, magnésio, zinco e cromo. Às vezes, puxa vida, né, vou comer um chocolate, tá tudo certo, vou comer de sobremesa ali, mas não vou comer uma caixa de bombom. Eu vou ter um chocolate ali que seja adequado, que seja chocolate mais puro, né? Que não tenha aquela gordura hidrogenada, que não tenha tanto açúcar, que seja chocolate. Porque o chocolate, ele é um alimento funcional, ele ajuda a emagrecer. Ele tem outros componentes, quando ele é um chocolate puro, né? De cacau mesmo, que vão ajudar a aumentar até a sua temperatura corporal. Então, ele é termogênico também. E ele ajuda também nessas coisas de memórias afetivas, mas desde que você não use o chocolate como uma bengala. Ah, eu briguei com o marido, com o namorado, eu vou me afogar, né? Eu vou comer chocolate para me acalmar, porque outra vez eu fiz isso. Você nem percebe, mas o comando do seu cérebro para fazer isso, né? Você chega triste, deprimida, olhou ali, sei lá, uma mensagem e já vai procurar e nem percebe. Isso não pode, você tem que cortar. O que eu tô sentindo isso? É fome? É para servir como uma bengala emocional, para me acalmar? Não vai acalmar. Você não vai se acalmar comendo chocolate. Vai ser uma calma muito momentânea, muito temporária, muito rápida. Então tem que ter esse discernimento, você pegar e cortar, é um discernimento mesmo, é você usar o lado racional na hora. Poxa vida, o que eu tô fazendo comigo? Não vou comer isso, porque se é uma briga de casal, se é qualquer coisa, não vai resolver, vai ser pior, porque a pessoa, quando ela perceber, né, quando o seu lado racional sair daquele torpor que o lado emocional fez você ficar e comer toda a caixa de bombom, a sua sensação de culpa vai ser muito pior. Você se entupiu de açúcar, você se encheu de gordura hidrogenada, você comeu demais, se encheu de calorias, o seu intestino vai ficar depois, no outro dia, né, tentando eliminar o seu fígado, aquele monte de gordura, e você vai se sentir pior, sem falar na culpa. Então, não. Quando vê isso, você diz, não, eu não quero me sentir assim, vou fazer alguma coisa. Então, sempre busque cortar esse pensamento, essa vontade, sempre perguntar, o que é isso, né? Essa vontade é porque eu tô com fome mesmo ou é porque eu quero me acalmar através disso? Porque se você comer um chocolate, tá tudo certo. Pega um bombonzinho desses, né, tipo esses pequenininhos, esse tablete. Pega um tabletinho desse, olha aqui que eu ganhei de Natal. Não, pega 20 gramas, tá? Tipo aquele da Cacau Show, quadradinho aqui. E bota na boca devagarinho, vai degustando aquilo.
você vai perceber que as papilas gustativas da ponta da língua, elas são pro doce, e vão se inchar e vão dar a sensação como se tivesse comido um monte de doce. Na verdade, você comeu um pedacinho, e aquilo ali vai bastar. Você não vai ficar com aquele ódio mortal por não ter resistido uma caixa de bombons. Então pode. Então, às vezes perguntar, eu posso comer doce? Eu tenho que abandonar o doce para fazer um programa de emagrecimento contigo? Não. Vamos ver qual é o doce. O que esse doce está ligado, né, nas tuas memórias afetivas? Como que funciona esse doce, né, para ti? Ele é usado como? Ou você come o doce só porque é um doce e eu como de vez em quando. Então a gente vai ver, né, a pessoa vai perceber que pode, tá tudo certo. Né? Tem pessoas que colocam ali, tá, tu quer comer chocolate todos os dias de sobremesa? Que isso não seja algo que tu vai usar como uma muleta, tá tudo certo, vai entrar como um alimento, o chocolate é bom. Ah, eu gosto de uma rapadurinha, pastilha de chocolate com sabores também, que a Ana tá falando, a Ana. Tem várias alternativas. Então você pode sim, eu fui no restaurante, né, e eu não queria deixar de comer uma sobremesa, mas pega um pouquinho, criatura, pode pegar, come um pouquinho, mas degusta aquilo, não fica enchendo, vai no buffet de sobremesas assim, quer botar todas. Não, pega aquela que tu tá com mais vontade, come, sem culpa, porque senão aquilo vai ficar reprimido e quando a vontade zona vier, sai da frente. Aí não tem, o cérebro reptiliano vem comum, né, vem te consome, tu vai comer tudo. Vai comer tudo como uma draga, né? Come tudo. E aí vem aquele sentimento ruim. E aí se tiver realmente num programa de redução de peso, aquilo ali vai te inchar. Não que aquilo ali vai te engordar, aumentar a célula de gordura assim tão rapidamente. Mas você vai se sentir mal no dia seguinte, sim. Porque todos os seus órgãos, né, que são responsáveis por esse detox, principalmente o fígado vai sofrer bastante. Os seus rins também, né, dependendo do que você comeu junto. Porque muitas vezes a pessoa come um monte de carne num domingo lá e depois tem as sobremesas, né? A carne é uma proteína, ela é grande, ela é redonda e ela passa pelos glomérulos dos rins, né? Aqueles caninhos assim finíssimos, machucando. Então muitas pessoas comem carne, né? Churrascadas, assim no dia seguinte fica com aquela dor nas costas e acha, eu dormi mal, não sei o que foi um mau jeito. Não, é seu rim que tá ali coitadinho ali com aquele monte de proteína da carne passando pelos glomérulos renais para serem filtrados pelo rim e você vai sentir aquele desconforto. Fora o fígado, coitado, né, que tá ali com aquele monte de gordura e coisa, ele se intoxicando, né, e tentando desintoxicar. E aí depois, o que vai acontecer? O intestino velho vai sofrer também para eliminar. Muitas vezes não consegue eliminar tudo de uma vez só, você vai ficar inchada com gases. Aquele sentimento horroroso, vai botar uma roupa no dia seguinte, na segunda-feira, tá, que é um barril, assim, enorme, tudo fica ruim, né, vai sentar, é ruim, tudo é ruim. Então, para que se sentir mal, né? Você pode degustar um docinho sem problemas, mas sem exagero. Então, essa live ela foi mais para alertar vocês que não tem que ficar com vontade zona, né? Você tem que só saber como que você vai lidar com essas vontades. A vontade de comer doce, ela é quase que, né, faz parte do ser humano. Dificilmente, tem pessoas que dizem que não gostam de doce, mas tá no nosso instinto que o doce é bom, que o doce é calma. Então, de vez em quando você comer, que aquilo ali seja um eventual, tá tudo certo. Tem tantas sobremesas que a gente pode fazer também que não são tão calóricas e que vão satisfazer. Não estou falando assim de usar coisas diet, porque o diet ele dá ao cérebro uma falsa sensação. Você substitui o açúcar por um adoçante artificial, então o cérebro ele é enganado por um instante, né? Mas daí ele fica esperando a glicose e não sobe a glicose, porque não tem glicose, né? Muitas vezes assim demora e aquele adoçante ele simula um açúcar que não vai. Então o cérebro ele fica dizendo, eu quero meu açúcar, eu quero minha glicose. Então você atiça com a língua, né, com o paladar e não sobe. Então isso é muito ruim. Então não façam doces assim. Se tiver comer um docinho com açúcar, faça, mas é aquela coisa assim, eventualmente. Escolha um dia para comer. E que no dia seguinte você, não exagerando, você consiga, né, eliminar com detox. Por isso eu tenho o meu desafio 21 dias detox, que eu ensino essas estratégias quando você extrapola. Como muitas ainda estão, né? O mês de janeiro, assim, ela é algo que eu fico incrivelmente assustada. Quando eu atendia, as pessoas, elas vinham em dezembro, aí vinham lá quase no final de janeiro, essa época, assim, eu acho que eu engordei porque teve o Natal, né? Poxa, mas faz quase um mês que o Natal já se foi. Mas eu comi no Ano Novo também demais. Então as pessoas ficam mais com a consciência pesada, né? Porque, claro, a gente acumula toxinas, até porque a gente é exposto a muita toxina que vem externa, que às vezes a gente não tem controle, que está nos agrotóxicos,
está nesses alimentos industrializados, está na poluição, a gente também usa, né, tintas no cabelo, maquiagem, muitas coisas assim que a gente vai intoxicando. E aí o detox natural ele fica prejudicado e você ainda vai comer mais um monte de coisa, com gordura em excesso, com açúcar em excesso, vai complicar esse processo. Muita coisa não é eliminada. Então precisa fazer alguma estratégia. Por isso que eu convido vocês, as amigas, que queiram então fazer este desafio de 21 dias detox, tá? Comigo. Começa dia 23 de janeiro e vocês falem direto comigo ou pelo direct aqui ou pela bio que tem o meu WhatsApp. Tá, meninas? Agora eu vou responder as perguntas. Quem é que tem pergunta aí? Tá aberto. A Mariana diz que sempre tem vontade de comer doce. Deixa eu ver aqui. A Ana tem as pastilhas com sabores. Tem várias pastilhas de chocolate com sabores. Eu não sei se essas aí são pastilhas de chocolate. Como é que são, Ana? Eu não conheço. Mas, meninas, vocês têm perguntas? Vocês me façam as perguntas. Todas as formiguinhas de plantão, estou aqui para respondê-las. Quem de vocês aqui tem aquela coisa que parece que se não comer um doce, começa a tremer? Não tem pessoas assim? Ai, se eu não comer doce, meu Deus, eu começo a tremer. Você começa a tremer por quê? Você não está ingerindo os alimentos da forma correta. Você não está, por exemplo, se alimentando nos horários corretos. Tem isso também. Pessoas que ficam muito tempo sem comer, né? E aí elas ficam sem comer, elas vão ficar com hipoglicemia, porque a glicose vai lá no pé. Ai, claro, vou comer um doce porque aquilo ali faz eu parar de tremer. Claro que para. Você repõe, que nem um diabético, ele tá com hipoglicemia, tem que estar sempre com uma bala, bota ali na boca, aquela bala vai dar um up, porque repõe rápido a glicose, vai a glicose pro sangue e ele melhora. Então, um suco de laranja também, alguma coisa assim. Mas não é o açúcar que faz parar de tremer, né? É a alimentação equilibrada ao longo do dia. Não tem que saber dosar o alimento, né? Não comer demais num horário e aí parar de comer no outro. Por exemplo, fazer o jejum intermitente, né? Ficou lá 16 horas sem comer. Aí a hora que abre a janela da alimentação, que seria, por exemplo, meio-dia, né? Quem faz o jejum de 16 horas e do meio-dia até as 8 da noite pode comer, aí abre-se as portas da comilança, né? A pessoa ela sai daquele jejum assim, meu Deus, já toma um suco, já come uma coisa, come um pão, come um bolo, naquele desespero porque não houve um equilíbrio. Então, se o jejum não é bem conduzido, a pessoa vai comer o que não pode, quando abre a janela de alimentação, não vai adiantar nada. Ela vai, se aquele jejum era para emagrecer, não vai emagrecer. Se aquele jejum era para melhorar, né, algumas funções, tipo fazer um detox, ou algumas pessoas também usam o jejum para melhorar a memória, outras coisas assim, que ele é muito bom, as pessoas acabam estragando. Então foram 16 horas que ela deu né, ela conseguiu ficar sem comer, foi ótimo pro organismo, pôde de repente fazer as funções durante a noite, tudo, mas aí depois sobrecarregam com tudo de novo. Tem gente que quebra jejum com sorvete, com milkshake, que eu já fiquei sabendo, fica apavorada, o que adianta? Então não faz, né, é uma coisa que não vai adiantar. Aí eu faço jejum, não adianta. Aí eu faço jejum todos os dias, não precisa ser todos os dias. Então, tudo isso eu ensino no Desafio 21 Dias Detox, tá? A Ana falou aqui, compra as caixinhas, tem Gramado. Ah, tá, eu sei, já sei. Bem bom que daí a pessoa, ela sabe que tem chocolate. Tipo, eu sei que eu tenho esse chocolate que eu ganhei aqui, né? Eu não gosto muito de chocolate, mas, tipo, eu não fico pensando no chocolate. Agora eu peguei pra tirar uma foto, né? Pra gente botar aqui na live, na capa da live. Mas... se a pessoa tem controle, ela sabe assim, eu posso ter chocolate em casa. Porque eu vou comer quando eu quiser, não é quando o meu cérebro mandar eu comer para me acalmar. Não permitam isso. Sejam maiores, usem a consciência de vocês para dominar. Porque a mente da gente ela é totalmente manipulável. A gente consegue, né, dar ordens para o cérebro antes dele fazer com que a gente atue no piloto automático. Então, sejam conscientes, não é? Sejam inteligentes, sejam conscientes. Quando vem aquela vontade, que está agregada a algum sentimento ruim, para e pensa, não, isso aqui foi meu emocional, não vou comer, vou fazer outra coisa, vou tomar água, vou respirar fundo, vou meditar, vou sair com o cachorro, vou fazer outras atividades para desviar o foco. O cérebro para. Se você perguntar para ele, é fome física, é fome emocional, ele vai te dar uma resposta. Quando ele não consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Você não consegue, ninguém consegue, né? Pode estar com a cabeça cheia de coisa, mas é uma coisa de cada vez. Então, se você parar e tiver força de vontade de perguntar isso, né? No momento que você interrompe aquele pensamento sabotador de comer para se acalmar, você já está ganhando pontos. E isso fica registrado ali.
Cada registro, né, que você consegue dar, não ter aquela recompensa imediata para o cérebro de um doce para ele se acalmar, você vai trilhando novos caminhos. Esses caminhos que a gente começa devagarinho, que é o meu programa Neuroesbelta, que eu ensino, né, as pessoas a terem novos hábitos e a trilharem aqueles caminhos através das técnicas. Então, no momento que você disser, não, isso é fome emocional, eu não vou comer, eu vou tomar água, eu vou sair disso. Cérebro, o que tu quer me dizer com isso? Ele vai te responder. E aí ele para de pensar. Ainda mais quando é uma fomezinha assim, né, uma vontadezinha, isso já quebra. Então, assim, usem o seu lado racional. Esse sistema que foi criado há 500 mil anos, né, do Homo sapiens que a gente tem, para dominar o elefante branco, que é o sistema emocional, o sistema límbico, que ele é de 6 milhões de anos. Então, esse aqui tem 500 mil anos, esse 6 milhões de anos. Quando ele vem com tudo, com toda a carga emocional, carga, né, genética, se você não for suficientemente rápida para dizer, o que é isso? Não, eu não vou fazer isso, você não manda em mim. Ou, o que tu quer me dizer com isso? É fome física? É fome emocional? Eu vou comer esse chocolate e vou me acalmar? O que você quer dizer com isso? Corta tudo, gente. Vocês conseguem e aquilo fica registrado na mente como um novo evento. Você cria um novo caminho, um caminho neuronal que vai te conduzir a não usar o doce como uma bengala. E aí você consegue dominar. Vai comer o doce quando você quiser, né? Quando você tiver vontade, mas não aquela vontade zona de devorar uma caixa. Tá, minhas queridas? Deixa eu ver mais aqui que elas estão falando aqui. Tem as frutas, ameixa, damasco, tâmaras, com chocolate 70%. Isso é bom porque ali tem, né, todos os minerais, né, essas frutas mais secas, elas conservam, né, mais nutrientes e elas já são adocicadas também. Então ajuda bastante a tirar a vontade de comer doce. E se tiver com chocolate, a Ana usa, né? Ela tem, agora eu me lembrei que ela falou que tem. Bota na ponta da língua aquilo ali. Mas na hora você vai estar saciadíssima. Você diga assim, ó, olha só, vou comer, vou sentir todos os sabores que tem, né, nessas frutinhas com chocolate. E deu, passa, gente, passa. E vamos fazer outra coisa, tá tudo certo. Então, o doce, ele realmente, se ele for descontrolado, se for uma coisa que você todos os dias vai ter este hábito, que vai gerar um comportamento de comer doce para se acalmar, ele vai te engordar. Agora, se você comer um doce, né, quando você achar que deve, não tem nada, nenhum evento ligado à sua emoção, ou você tá ali com a sua família, mas ele vai pegar um pedacinho, uma porçãozinha e vai degustar, não vai acontecer absolutamente nada com você, você não vai engordar. Então, o doce não engorda, assim, o que engorda é o excesso. Tudo que é excessivo, claro que vai prejudicar. Então, assim, se vocês tiverem essas perguntinhas chaves, né, se é fome física ou emocional, se vocês conseguirem cortar aquele comportamento que já é automático, aquilo vai gerando, então, um novo hábito, um novo comportamento aos poucos. E aí você se livra disso, porque é uma prisão a pessoa ficar dizendo assim, ai, não posso comer isso porque engorda. Ai, não vou comer isso porque engorda. Daqui a pouco a pessoa está comendo e ela não está percebendo. Daí ela fala, não sei por que eu engordo, se eu não como quase nada. É ou não é? A pessoa não percebe, ela come muito rápido, ela come às vezes para ela mesma não perceber que está comendo, e aí ela não sabe por que engorda. Realmente, não é que ela esteja mentindo. Ela não percebeu que ela comeu. Ela não sente o sabor dos alimentos, come muito rápido. Então, tudo que é assim consumido, que você não dá tempo para o cérebro registrar que aquilo ali é um alimento que você está comendo, aquilo ali passa. Você comeu em 5 minutos um prato, daqui a pouco está com fome. Não deu o sinal da saciedade do estômago para o cérebro. Então, tudo está interligado. A gente é um conjunto de nervos, de hormônios, a gente tem hormônios desde da cabeça até o pé, que regula tudo, né? Os nervos, eles transmitem os estímulos e tudo é regulado assim. Então, não tem o que você faça, né? Que o cérebro comanda tudo. E as emoções, muitas vezes, comandam o cérebro. Mas se você tiver a sua parte racional do cérebro dominando o resto, tudo, não se deixar dominar pelo emocional nunca. O pior que seja o problema, respira, usa a respiração a seu favor, inspira e respira 20 vezes se for necessário, ali até se acalmar. Aí você vai ver que realmente você não tem o que fazer, né? Aquela situação não tem como você mudar, você já fez de tudo, não tem por que ficar ali se estressando. Então isso ajuda também a você ter a aceitação das coisas, que você pode ir até um ponto, né? Em qualquer coisa, não tem como você interferir na vida do outro se ele não quiser. Então, tem certas coisas que não adianta se estressar. Vai até onde pode, até onde você sabe que aquilo ali você fez o que podia fazer. Aí tá tudo certo.
Porque o problema é esse, as pessoas se deixam, né, levar pelo emocional, e o emocional, ele quando vem, ele vem com tudo. E aí você não consegue, se frustra, vai comer um doce para se acalmar. É um ciclo horrível, né, que a gente tem que quebrar com o lado racional, com a consciência. Então, nos meus programas todos a gente usa isso, né, o lado racional em primeiro lugar. E o emocional, ele é excelente, a gente é um ser emocional, mas a gente tem que aprender a dominar essas emoções. Tá, meninas? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos ver. Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu espero você falar comigo ali, ou pelo direct, ou então pelo link que está na bio, para falar comigo pelo WhatsApp sobre o desafio Detox 21 dias, que vai começar dia 23 de janeiro. E eu te digo, você vai aprender a desintoxicar, até você que é uma formiguinha, né? Você vai conseguir, então, dominar essa vontade de comer doces, de usar o doce como uma muleta emocional. Você vai limpar, né? Ajudar os órgãos detox a potencializar essas funções, vai eliminar toxinas, vai eliminar líquidos que estão retidos, né? Aquele enxume que dá por o intestino não estar funcionando ou outros motivos. Você vai também desinflamar a célula de gordura e com isso poderá emagrecer até 5 quilos em 21 dias. Então o desafio Detox 21 dias está ali para vocês falarem comigo, o link está na bio ou pelo direct aqui, que eu vou ter o maior prazer de dar maiores informações, tá bom, meninas? Um beijo e até o próximo episódio das nossas pílulas para a longevidade. Beijo!